Tudo bom, turma? Joia? Sejam bem-vindos para mais um bloco da nossa aula e agora nós vamos fazer esse exemplo, tá? Então esse aqui é um exemplo bem característico, é o que vocês vão encontrar na sua casa, lá na residência que vocês vão fazer o projeto. Então esse quadro geral aqui é o nosso quadro de entrada e aí perceba que tem uma distância de 30 metros do quadro geral até o QGBT, que é aquele que fica lá no interior da casa, tá? Então, seria a distância do padrão até lá no interior da casa, no quadro de derivação. A partir do quadro de derivação, ele dividiu aqui as cargas em 4 circuitos. Circuito 1, que é esse aqui, que está uma distância de 8 metros, 1.500 watts. Circuito 2 tem 3 cargas a essas distâncias aqui. Percebam que quando você vai fazer a consideração, você tem que fazer as somas das distâncias e ir descontando, tá? Circuito 3, essa carga de 1000 watts está a 16 metros. Circuito 4, você vai ter as potências vezes as distâncias de cada uma dessas cargas aqui, tá? Então, basicamente, é para fazer o dimensionamento pelo critério da queda de tensão. A partir disso, pessoal, a gente já sabe que para esses circuitos aqui do QGBT até as cargas, a gente vai utilizar a fórmula monofásica, né? Tá? É o 200 ρ sobre a queda de tensão percentual, u ao quadrado vezes o somatório das potências vezes as distâncias. Então, pegando, por exemplo, a primeira carga, né? Quanto que vai ser a queda de tensão? Então, lembrando que a queda de tensão do padrão de entrada até a carga é 5%, sendo 3% do padrão de entrada até o QGBT e 2% do QGBT até a carga. Então, do QGBT até a carga, consideramos 2% de queda de tensão, substituímos aqui pelo valor do ρ, tensão 220, e vou fazer 1.500 vezes 8. A gente chega numa seção de 0,42 milímetros quadrados, aproximadamente. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que para sustentar a queda de tensão máxima de 2%, que é o que a norma permite, eu preciso de um condutor de pelo menos 0,42 milímetros quadrados. Se ele for inferior a isso, minha queda de tensão vai ser maior que 2%, e aí nós vamos estourar aquilo que a norma prevê, tá? No circuito 2, professor, como fazer? Considero os mesmos 2%, 220 volts, o mesmo material, que é o ρ do cobre, porém eu vou fazer o somatório das potências vezes distâncias, e aí o peguinho é que você precisa fazer a soma das distâncias. Perceba que tem ali uma distância de 4 metros, mais x metros, mais y metros. Então, você soma as 3 para chegar naquela distância ali daquela carga, ok? Então, o segredo é esse. Chegamos aqui no final a uma queda de tensão, a uma seção de condutor para uma queda de tensão de 2%, com um valor de aproximadamente 0,22 milímetros quadrados. Fazendo a mesma coisa para a carga 3, que é a carga de 1000 watts está a 16 metros, um condutor de 0,57 milímetros quadrados. E para a carga do circuito 4, né, um condutor de aproximadamente 0,66 milímetros quadrados. Esse aqui, pessoal, é o dimensionamento por critério de queda de tensão. Agora, o dimensionamento final do condutor, aí naturalmente o que você teria que fazer? Comparar com o critério da seção mínima, comparar com o critério da capacidade de corrente e comparar com os outros critérios de proteção. E aí vai prevalecer qual seção? Aquela que for a maior seção, tá? Na maior parte das vezes, o critério de queda de tensão não é problema, tá? Geralmente, a seção do condutor pelo critério de queda de tensão fica bem menor do que por capacidade de corrente e por seção mínima. Porém, existem casos que ele pode ser maior. E quais casos são esses? Quando você tem uma grande carga que fica muito distante do QGBT. Então, se você perceber que você tem uma condição dessa, fique atento e procure fazer o cálculo para não ter surpresas ruins no futuro, tá bom? Tá, e o dimensionamento da entrada? Então, na entrada a gente muda a fórmula, vamos usar a fórmula trifásica, tá? E aí, o que mais que nós vamos considerar aqui? Que a queda de tensão do QGBT, da entrada, né, do padrão de entrada até o QGBT, vai ser de 3%, considerando que o total é 5%,
e descontando 2 da parte do QGBT até a carga, sobra 3. Então, a queda permitida do ramal de entrada até o QGBT são 3%. E aí agora está o outro segredo, tá? Qual que é o outro segredo? Agora você vai somar a potência instalada da sua instalação e considerar como se ela estivesse toda no QGBT, tá? Aí você pode perguntar, professor, mas o certo não seria somar a distância da entrada ao QGBT mais a distância que está a carga? Seria se você fosse fazer um dimensionamento de um circuito trifásico do ramal de entrada até a carga. Mas você já fez o dimensionamento do QGBT até a carga. Então, se você considerar novamente, você vai estar cometendo um erro de redundância aí, que vai superdimensionar o seu condutor. Então, para isso, você considera como se todas as cargas estivessem no QGBT. Você vai pegar, então, a potência instalada da sua instalação e multiplicar pela distância do ramal de entrada até o QGBT. Aqui no caso deu 3.860 watts vezes 30 metros. Então deu uma seção de aproximadamente 2,38 milímetros quadrados. Uma seção bem baixinha, tá? Provavelmente eu não fiz o dimensionamento por capacidade de corrente para esse exemplo, mas provavelmente por capacidade de corrente você vai chegar em valores muito superiores a este, tá? Então, provavelmente você vai ter valores maiores, ok? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês nessa nossa aula de hoje. Eu queria agradecer vocês pela participação. Assistam novamente a aula, façam novamente o exemplo, releiam o material PowerPoint que está disponível, a norma, tá? E aí, por fim, façam a atividade referente à aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo para tirar as dúvidas através do WhatsApp, através do e-mail e através também do fórum lá na plataforma Moodle. Pessoal, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.